E a redução de danos é a gente contribuir na vida do outro com aquilo que ele também considerar importante. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Cuidado sem controle. Redução de danos. Esse é o papo que a gente vai bater hoje aqui no nosso podcast e é um assunto muito, muito delicado e por isso mesmo importante. Nosso convidado hoje é o Paulo César da Silva. Paulo César, quem sois vós? Então, eu sou assistente social e militante da luta antimanicomial, em especial a luta antimanicomial infanto-juvenil, né, que é da molecada. É o foco, né? Toda pessoa humana merece, pelo menos deveria merecer, toda a atenção possível do poder público, principalmente, né? No sentido de se sarar e tudo mais. Mas assim, na questão da criança e do adolescente, eu acho que a importância, eu arrisco dizer que é bem maior. Pensando na criança e adolescente, eu acho que a gente tem uma realidade que é um deslugar, né, na verdade. A criança e adolescente é tratado na sociedade como alguém com menos capacidade, com menos possibilidade de autonomia, é menos consultado para poder decidir sobre as coisas, de participar de fato, né? Isso eu acho que é uma coisa que pega muito. E esse deslugar, muitas das vezes, a gente vai relegando a criança às decisões exclusivamente do adulto, né? Mas o povo diz que hoje em dia a situação melhorou bastante, bota 10 aspas de cada lado, né? Evidentemente. Por exemplo, se você for pegar a grosso modo a visão da Idade Média referentemente à criança, era de um adulto em miniatura. Sim. Então eu acredito que a vida da criança devia ser uma coisa muito, muito, mas muito pior, né? Não, com certeza. O ECA é um puta avanço pensando em legislação, pensando em garantia de direitos, tá? Por mais que ele não se efetive do jeito que deveria. Como que foi essa luta antimanicomial? Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela vem a reboque da própria Constituição, né? Onde a gente tinha os manicômios instituídos como espaços, entre aspas, muitas aspas, de cuidado, né? Que eram os grandes depósitos de pessoas e que se justificavam como se fosse tratamento. Eles eram grandes hospitais, instituições, em que eram colocadas a população em situação de rua, os maridos que traíam as suas mulheres e internavam suas mulheres lá. Muitas das vezes as filhas que engravidavam, e é isso, né? Os manicômios foram virando essas grandes instituições, não garantiu cuidado, dignidade, não garantiu nada para quem estava lá dentro. Em alguns desses manicômios as pessoas ficavam sem roupa, em outros praticamente não se alimentavam direito, não tinham sequer um lugar decente para dormir. Em muitos deles dormiam em cima de palha, dormiam onde, do jeito que tivesse. Né? Como não dá para matar, deixa aí, né? Eram grandes campos de concentração mesmo. E as pessoas passaram 40, 50 anos dentro de manicômio. Era uma prisão perpétua. Sim. Não é muito comum, mas a gente sabe também da existência de manicômios infantis, né? Por se tratar de infância, eu acho que na questão moral, inclusive, acho que é pouco divulgada essa existência. E a reforma psiquiátrica, ela vem justamente para destituir esses lugares e fazer com que, de fato, o cuidado aconteça nos territórios do vivido, né? Nos espaços de vida das pessoas. E aí a luta antimanicomial, ela se origina também do movimento de trabalhadores dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, que passam a questionar essa lógica e esse formato de encarceramento. E com isso, a gente tem a Carta de Bauru, né, que é um marco de movimento mesmo, isso há mais de 30 anos atrás, que origina toda uma mobilização legal mesmo, né, a reforma psiquiátrica, que é o que faz com que a gente consiga ter os serviços substitutivos, que são os CAPs, os SRTs, que são serviços residenciais terapêuticos, né, que são casas destinadas à moradia das pessoas que têm pelo menos 2 anos de internação ininterrupta em hospital psiquiátrico, que na verdade é uma reparação, né, efetivamente você não devolve a vida daquela pessoa para ela, você atrai de volta para a sociedade, né, para que ela possa construir vínculos e experiências novas a partir desse momento. Mas efetivamente você não devolve 30 anos de encarceramento, né, que não foram vividos, né?
vamos pensar no sistema prisional, né, do jeito que ele é posto hoje, né, para a grande camada da base da pirâmide, principalmente a camada preta e pobre, que é jogado lá, e isso cria na personalidade da pessoa e por consequência do seu entorno, né, familiares, amigos, o diabo quatro, um inferno, que às vezes não dá para retornar. Eu imagino então a pessoa que é jogada dentro do universo manicomial, que é eu acho que é pior. A pessoa, ela é jogada numa prisão como louca. E ela enlouquece. E aí o que tem de fundo nessa história é o ganho dos donos dos hospitais psiquiátricos, né? Por cabeça, então para eles pouco importava quem estava lá dentro e por qual motivo. O objetivo de fato era lotar. Tem um livro, né, Holocausto Brasileiro, que é um livro fantástico, que ele fala da história do manicômio de Barbacena, uma cidade que vive a realidade daquele grande manicômio, que era de fato um campo de concentração gigantesco. Chegava o trem trazendo as figuras, sabe? Tipo, do mesmo jeito que os corpos também eram retirados a uma quantidade absurda, que eram só corpos, né? Você chegou à coordenação de um CAPS. O que é o CAPS? É Centro de Atenção Psicossocial. Qual que é a ideia? A origem, de fato, dessa política de saúde mental é a garantia e a luta por direitos humanos. Não tem outro. Coisa de comunista. Coisa de comunista. Não é o tratamento... Vocês entenderam que contém ironia, né? O que eu tô dizendo. Mas, de fato, né? Trazer o cara para fazer parte de um coletivo, de uma sociedade, e fazer o tensionamento com essa sociedade que tá posta aqui hoje, né? Que não é a sociedade que a gente defende de fato, porque é uma sociedade que segrega, que estigmatiza, que detona os caras, né? Essa sociedade que a gente está hoje, ela enlouquece, né? E essa sociedade é considerada sociedade de cidadãos de bens, né? Não de comunistas. Que é isso, né? Quem detém o bem tem direito a essa sociedade. Quem não tem bem, não faz parte. O CAPS, ele não nasce com a prerrogativa de ser um atendimento psiquiátrico no território. A gente ainda tem uma luta muito grande, porque como ele vem como marco da saúde, né, para garantir que aquelas pessoas que estavam internadas nos manicômios, elas vão ser cuidadas fora daquele espaço. Inclusive, o manicômio ele é aceitável porque a gente ainda tem na sociedade um movimento de tirar da frente, né, de você tranca em algum lugar ali e deixa lá. Porque a gente não tá falando da sociedade da periferia, onde a vida acontece de fato de maneira muito mais violenta e muito mais intensa. Não, a gente tá falando de quem detém o poder, de quem detém a grana. E aí, como você tem os serviços dos CAPs, a gente tem o atendimento médico, tem o atendimento, mas o objetivo é o atendimento psicossocial, que é poder estar disponível para contribuir com a vida das pessoas que estão em sofrimento, e aí pode ser N sofrimento, né, se a gente for pensar. Não é questão psicopatológica, mas é aquele sofrimento que a pessoa não tá dando conta de lidar e que está causando prejuízo na vida dela. O CAPS ele vem para garantia de direitos humanos, para que aquela pessoa consiga ter um espaço para aportar e conseguir ali construir os seus recursos, as suas estratégias, a sua forma de lidar com a realidade que às vezes está insuportável. A gente não está lá para adaptar ninguém à sociedade, né? Ao meu ver, o CAPS tem duas funções muito claras, que é ajudar esses caras a conseguirem lidar com essa sociedade, que é uma sociedade filha da puta, que estigmatiza, que violenta, tal, não sei o quê, e ajudar os caras a sustentarem de estar nela, né, marcando sua presença nela e lutando pelo seu espaço, e fazer frente política a essa sociedade para dizer, vocês, sociedade que estigmatiza, vão ter que engolir essas figuras que são estranhas, que têm as suas questões, que não se enquadram nesse conjunto, porque eles têm direito de estar aqui. A lógica da saúde hoje posta, né, principalmente em São Paulo, que tem a terceirização da saúde muito clara. Você tem as OS, né, que são organizações que assumem em parceria com a prefeitura a gestão desse serviço, que vão transformando também, cada uma ao seu modelo, a lógica, né, de funcionamento de algum serviço. Mas, assim, o cerne do serviço dos CAPs é poder acompanhar lado a lado com os usuários o cuidado deles no cotidiano. Aí entra numa coisa que eu defendo muito, que é a coisa do cuidado sem controle. Que não é um cuidado descontrolado, dane-se o que está sendo feito. O cuidado sem controle é uma política pública? Não, ele existe porque ele não existe no papel. Uma atitude anárquica. Porque ele acontece na interação entre os sujeitos. É onde o profissional, ele não interage com o outro. E como é que ele acontece? Pela categoria dele. É isso. Ele acontece porque eu, enquanto profissional, trago um conhecimento, né, trago alguma bagagem que eu vou compartilhar
lidar com aquele camarada que está demandando alguma forma de cuidado nesse momento, mas que também traz a sua bagagem de Mas desejo. efetivamente, no front, como isso se dá? Bom, nos CAPs a gente tem um monte de terminologia, né? E uma delas é o PTS, né? Que é Projeto Terapêutico Singular, que é a construção de um projeto de cuidado que é feito conjuntamente com o usuário. E aí ali se estabelecem alguns objetivos, algumas coisas a serem alcançadas conjuntamente como estratégia, né? De construção desse cuidado. E aí, quando eu falo do cuidado sem controle, quem detém a condução desse cuidado e detém os objetivos e o direcionamento é o próprio usuário. Porque, às vezes, o usuário vai trazer como demandas e como desejos e objetivos coisas que não são exatamente o que os profissionais vão aprender na academia, vão trazer enquanto conteúdo. Não é por aí. A gente vai construir com o cara. E a grande sacada da saúde mental é você estar, de fato, disponível para estar com ele na forma que ele mais precisa. Então, às vezes, a gente traz X conteúdos que a gente vai entendendo que é o razoável, porque a linha tal trabalha nessa perspectiva e pensa isso. E quando o usuário traz para você o desejo, traz para você as necessidades dele, ele não vai trazer encaixado dentro dos quadradinhos e das caixinhas que a gente já pré-estabeleceu. E aí, muitas das vezes, quem tem que se adaptar é o profissional, né? A gente que tem que se adaptar para poder fazer parte desse universo do cara. Porque senão, a gente corre muito risco de traduzir uma nova instituição que tenta dar conta de tudo da vida daquele cara e que não vai dar conta. Não é difícil que depois a gente também reverta contra ele isso, né? Porque a gente cria um universo que diz mais da gente do que dele, aí o cara não responde, e aí a gente tem até termo técnico pra dizer isso, né? Ele não adere. Quando a gente fala de cuidado sem controle, a gente tá falando de liberdade, né? E aí medir a liberdade do outro é muito difícil. O resultado disso não é só de um lado, né? Quando a gente fala dessa lógica quadrada de cuidado em saúde mental, a gente tá geralmente falando de tratamento. E não é de tratamento que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de cuidado sem controle, a gente tá falando de construção de relações, né? É construção de autonomia, de independência, mas a partir da relação. Quando a gente fala de tratamento, a gente pressupõe que tem alguém que tá conduzindo algo para o outro, né? Alguém que tá sendo tratado e alguém está tratando. E eu acho que essa é uma diferenciação interessante. E aí, nessa lógica, vamos pensar a molecada com transtorno mental, ou... Esses seriam os camaradas. Sim, esses são os camaradas. Ou com transtorno mental, com um sofrimento intenso, um sofrimento psíquico intenso. Tem os autistas, a molecada com uso de substância, né, que hoje é uma questão, né, a gente fala muito da questão da droga. A construção da saúde mental dessa forma, a desconstrução dos manicômios, pressupõe de você abrir as portas dos manicômios e sair com os caras de lá. Você não constrói uma realidade paralela para depois você inserir o cara. Não, você sai com o cara de lá porque lá não é lugar para ninguém estar, né? Você vai aprender a lidar no mundo com um cara que não tinha acesso ao mundo. É de você parar pra pensar que o cara vai descobrir que a margarina não vem, que ela não se origina dentro do pão, né? Que o cara vai descobrir o que é o dinheiro. Tipo, o presidente que tinha quando ele entrou lá não é mais aquele, né? E daí pra mais, né? Lá, vivia uma realidade que aquele que tem um pouco mais de organização se beneficiava dentro do manicômio pra tomar um golinho de café, né? Ele capinava todo o terreno lá do lugar e a troco disso ganhava um golinho de café, né? Alguém que era beneficiado dentro daquele espaço, às vezes ele conseguia comer a comida dele, sei lá, em separado do restante do povo, e pensando que isso seria quase que uma vantagem nessa realidade. E quando você sai o cara de dentro desse lugar e constrói os CAPs, é uma lógica totalmente diferente. No CAPs você tem uma participação que é totalmente coletiva. Um dos pressupostos dentro dos serviços dos CAPs, você pratica assembleia com os usuários, para em que eles vão contribuir e participar da decisão coletiva sobre o funcionamento daquele serviço. Você chegou na coordenação de qual CAPS? Eu coordenei o CAPS IJ Piração, né, que até o nome também durante muito tempo o nome foi muito questionado, né, até porque a nossa função é buscar compreender qual que é a piração do cara, né, e surge inclusive também a partir de experiências de intervenção de rua que a gente fazia com a molecada. E depois eu fui coordenar o CAPS IJ Saci, né, que daí esse já era um CAPS 3. E aí essas são também diferenças que tem, né? CAPS 1 seria um CAPS voltado para cidades, por exemplo, com até 70 mil habitantes, que atende todas as realidades. Aí você tem o CAPS 2, que daí já é para espaços com uma população maior, e a partir daí você tem CAPS IJ, né, que é o CAPS Infanto e Juvenil, CAPS Álcool e Drogas e CAPS Adulto, né?
Então você pegou a molecada mesmo, né? Peguei a molecada, que eu acho que também faz uma metáfora interessante, porque durante muito tempo as estruturas que foram sendo criadas também para a infância eram baseadas nas estruturas que eram criadas para os adultos. Então, aí você cria CAPs infanto-juvenil, e por vezes balizado por como era o funcionamento dos CAPs adultos também. Então esse também foi um desafio da infância, criar os seus espaços com as características e as singularidades da infância e adolescência. Que não quer dizer que não pode ser compartilhado e também replicado pelo universo adulto, né? Até porque, ao meu ver, assim, eu questiono muito o fato de você ter, por exemplo, um CAPS álcool e drogas, que é voltado para quem faz uso de álcool, crack e outras drogas, e um CAPS adulto, que é voltado estritamente para questões de saúde mental, né? Não faz sentido a gente fazer essa divisão. A gente já sedimenta outras formas de estigmatizar, né? E na infância isso é interessante, porque, né, o CAPS infanto-juvenil não tem essa distinção. A molecada que faz uso de substância, a molecada que os autistas, os transtorno psicótico, quem precisar vai estar lá, interagindo coletivamente também, né? A gente poder sair fora desses enquadramentos, né? Sabe? Já essa coisa ainda existe muito, mas essa coisa tipo grupo de autistas, grupo de, sei lá, das meninas que se cortam, grupo dos usuários de droga. Putz, você vê CAPs por aí, CAPs álcool e drogas, que tem o grupo dos usuários de maconha, grupos dos usuários de cocaína, mano, que viagem. É aí que eu falo que a gente começa a trabalhar e interagir em torno da droga e não do sujeito. Porque o sujeito não é a droga. A droga, ela é um instrumento que tá aí no processo, que tá, né? Tipo, ela causa uma série de coisas em você, mas é você que tá ali. Então a gente precisa entrar em contato com esse cara que tá ali e muitas das vezes é na loucura dele. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. Eu sempre falo assim, jogar no campo punitivo, o que você vai fazer? Você vai, se tiver sorte, pegar o cidadão, tacar numa grade, mas você não curou aquilo que tinha que ser curado. Porque aquele cidadão foi eliminado, ou está lá recluso, mas o problema em si não foi abordado, né? O que fez aquele homem ter esse impulso. Então tem toda uma trajetória que teria que ser olhado caso a caso. E aí eu te pergunto, você como assistente social e como um ativista de direitos humanos, que dificuldade é essa que a sociedade enfrenta de encarar esse processo? Cada vez que um estuprador pedófilo, como também aquele que ataca idosos, ou que bota fogo em morador de rua, são todas pessoas que estão espelhando algo que é social, Sim. que é cultural. Então, é social e tem a ver com classe. Não tem aquele... qual é aquele médico? Esqueci o nome do... Ele abusou de trocentas pacientes dele. E ainda assim, continua sendo tratado proporcionalmente ao status dele. Tanto que assim, porque agora tá doente e não dá pra ficar preso. A nossa sociedade, ela classifica. E aí, nesse sentido, o encarceramento é para tirar mesmo da circulação com o ideário de que eu nunca mais veja. Tanto que é isso, a gente tem as prisões abarrotadas com, sei lá, 50 pessoas 50 pessoas lá dentro. Dane-se, não tem problema. Eu não quero saber disso, porque eu sou diferente dele. Mas qual é a diferença? O que é cura? Quem cura quem? Cada um tem uma necessidade, cada um vai ter o seu desejo, a sua questão. E aí, muitas das vezes, a gente não tá falando de uma cura que vai vir numa pílula, né? Não é isso. Então, a gente tá falando de um processo que às vezes essa dita cura, ela vai vir por esse cara ser acolhido no ambiente onde ele seja reconhecido como sujeito. A cura seria essa pessoa parar de fazer o que faz. Eu usei a palavra cura, que é uma palavra que eu concordo com você, que é um termo que tá na modinha, principalmente nos meios esotéricos, mas assim, seria isso, seria a pessoa conseguir frear um movimento contínuo, né? Sim, e aí eu fico pensando que a singularização da
das questões, ela é extremamente importante. Não só das questões, mas do sujeito. Quando a gente fala do estuprador... Qual estuprador nós estamos falando? De qual situação? Qual a realidade que isso aconteceu? Né? O médico lá, ele tem uma realidade X, né? Mas aquela situação que rola na periferia, que não deixa de ser tão importante quanto, às vezes ela é relativizada, porque ela ocorreu com corpos de menos valor também. E isso também tem um significado, né? A menina da periferia, a mulher da periferia, ela tem menos valor, né? Ela é considerada nessa sociedade de consumo, ela é um objeto. E aí, por vezes, você afasta da sociedade mais pelo interesse de que essa figura não circule por aí e não me atinja, eu que sou um cidadão de bem, do que para que ela deixe de violentar aquelas pessoas que estão lá. E isso é muito louco. E aí, se a gente for pensar, né, na questão da singularização, a gente vai pensar na realidade do uso de substância, né? Que uma coisa é, por exemplo, a realidade que é vivida no fundão do Grajaú, a forma com que essas pessoas são tratadas pela segurança pública, por exemplo, é extremamente violenta, perversa. Por outro lado, quando a gente tem praticamente no mesmo território, vou dar um exemplo, o Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, que faz parte desse mesmo território do extremo sul da cidade. A mesma polícia, ela vai para aquele espaço para fazer proteção daqueles jovens que geralmente são de, sei lá, dita classe média, porque eu não concordo nem com essa ideia de que existe classe média. Eu vou pensar é quase que uma fantasia para você garantir ilusão para aquele grupo que tem acesso a um pouco mais de recursos dentro dessa sociedade, de que eles estão caminhando para alçar um outro status que é o de rico da sociedade, né? Então é uma viagem, mas assim, vamos dizer que seria a molecada de classe média que vai lá e faz uso de substância, mas ali naquele contexto o cara pagou R$600 por um ingresso naquele espaço. Então naquele espaço a polícia os protege, que por muito menos questão de uso, por exemplo, no território da periferia, o moleque ia ser detonado, né? Ia ser plantado droga ou qualquer outra questão para ele ser indiciado por algum motivo. Quando a gente cria o ECA, a gente abandona o Código de Menores. E a gente não abandona totalmente ainda, né? Porque a gente tende, principalmente na segurança pública, nas instituições de internação, para a molecada que comete ato infracional, né? Porque a molecada, ela, por ser um sujeito em desenvolvimento, a gente não vai lidar como um adulto que comete um crime. A gente vai lidar como alguém que cometeu um ato infracional e que daí, nesse processo socioeducativo, precisa elaborar e trabalhar recebendo recursos que possam auxiliar essa figurinha no seu desenvolvimento para poder lidar com aquilo que cometeu. Coisa de comunista. Coisa de comunista. No Código de Menores, quem era o menor? O menor é o menino preto e pobre da periferia. Criança adolescente era só os filhos dos mais abastados da sociedade, aqueles que tinham outra condição social, branco. Então, isso ainda é muito presente. Não é à toa que a gente fala assim, eu sou de menor. Muitas vezes é incorporado, enculturado nessa sociedade uma identificação de ser de menor. Agora, quem já ouviu filho da burguesia se identificando como eu sou de menor? É muito difícil. Vamos ver alguém se identificando assim. Que ainda está arraigado nessa sociedade, que o lugar de criança adolescente é de uma outra classe social, né? E aí volta aquela questão de menos valor, de menos poder contratual da criança adolescente, principalmente da periferia. Por exemplo, a gente hoje consegue ter uma promotora que conseguiu validar o trabalho no tráfico como trabalho infantil. E isso garantiria um status de proteção a essas crianças, né? De defesa, de considerar que esse camaradinha, nesse contexto, ele é uma vítima de um processo perverso, que leva o cara a estar nessa condição. Mas o que acontece quando a polícia pega esse moleque? Ele entra numa roda de exclusão e de violência dentro desse sistema em que ele entra como traficante. Que o sistema faz com que quem era vítima seja tratado como... Mas afinal de contas, a semente criminoso. A semente da juíza vingou ou não vingou? Isso é validado. Mas dentro da lógica que a gente funciona, não é só validado, tem que colar, né? Tem que ter interesse dessa sociedade de que isso seja reconhecido de fato. Até porque também tem que considerar, falando muito en passant, a própria cultura do tráfico dentro da comunidade, grande parte das vezes, traz bastante soluções. Sim. Então fazer com que aquela mãe ou aquele responsável por aquele de menor, como você falou, entenda que ele está sendo explorado, passa a ser difícil. É difícil fazer com que a proposta dessa juíza venha a ser compreendido pelas famílias que usufruem. Uma vez eu fiz parte de um grupo em que a dirigente do grupo fez uma pergunta que eu achei super procedente, Paulo. Ela falou assim: quem usufrui do que traz o traficante? Os familiares
familiares, os amigos, eles são cúmplices desse crime? Eu achei essa pergunta extremamente inteligente. Qual é a estrutura social toda que se concluiu nesse tipo de organização? Infelizmente, eficaz, no sentido de cobrir brechas que o Estado não consegue preencher. Eu vou mais longe, né? Aí a gente vem na lógica de quem determina o que é o crime. Por exemplo, você falou da uma forma como se a família poder reconhecer que isso é trabalho infantil. Mas quem tem que garantir isso, principalmente, é o Estado. E o Estado não garante, né? O Estado, enquanto poder público, não tá nem ligando para isso. E muitas vezes relega, de fato, como se tivesse um convencimento da camada violentada de que isso não é adequado. E na verdade não. Na verdade a gente precisa ter todo o conjunto de serviços, de políticas e tal, convergindo para que haja o reconhecimento disso. Até porque a gente está falando muitas vezes de delegar para pessoas que não tiveram acesso a essa sociedade de garantias, que ela de fato opine e se posicione sobre coisas que não chegaram nela até hoje, né? Sobre garantias que não existiram. Então assim, como é que você vai garantir isso? Como é que você tem a expectativa de que esse violentado, que não é só ele, é o conjunto todo que tá ali vivenciando uma porrada de coisas que não estão balizadas por nada concreto que garanta recurso, que é aquela história, né? Você vira pro usuário, você é um profissional da saúde, você não vai lá no universo do cara pra poder contribuir com a vida dele e tal, não sei o quê, mas no momento que você é cobrado, se você tá dizendo que o cara não tem os recursos, o cara tá fudido, que ele tá precisando de, né, uma porrada de coisa, no fim da linha, na hora que o seu tá na reta, aí você diz que ele é o culpado. É uma forma que é muito perversa, que você vai responsabilizando o cara que tá sendo ferrado por estar sendo ferrado. Se a gente for pensar, inclusive nas periferias, né, o que existe também é esse imaginário, né, de que todo mundo que trabalha no tráfico ganha uma grana do caramba, mas pra quem não tem o que comer, 300 conto faz uma diferença do caramba. Esse dia a gente tava falando assim, conversando com uma menina que veio de uma realidade ferrada e ela tava assim: não, nesse momento eu tenho uma grana, né, que eu tô recebendo de uma, sei lá, da bolsa, lá do estágio, tá, não sei o que eu tô fazendo, é 370 conto, então é quase 500 reais. É muito louco, né? E vai pensando que tá tendo condições de fazer muita coisa. Só pra gente pensar, né, que a gente tá falando de um universo que é difícil de materializar. E se a gente for transpor para outras questões, entra naquela fantasia que a gente sempre escutou na escola pública, né? E que a gente veio recebendo do Estado enquanto discurso, para manter, inclusive, os jovens e a gente, enquanto jovem, em outra época, como dominado dentro do sistema, que era assim: você tem que estudar para ser alguém na vida. Mas estudar onde? Nessa condição de educação que eu lhe dou. Que é uma educação cujo objetivo não é, nem de longe hoje, pelo menos, garantir nem o acesso a mais nada do que aquilo que já está posto para você. Os profissionais sendo detonados dentro da estrutura, porque eles são mal remunerados, não tem uma estrutura X, estão sucateados enquanto trabalhador dentro do processo, lidando com situações adversas da realidade que está posta aquele serviço dentro do território, que é a escola. Uma escola que cada vez faz menos sentido, que sustenta ainda uma lógica de funcionamento onde fica um sentado atrás do outro e ali tem que permanecer até que toca uma sirene que diga que você pode levantar, né? Um olhando para a nuca do outro, com um cara lá na frente que tem um pressuposto, um saber que é superior ao de todo mundo ali. Uma realidade em que a molecada hoje entra no YouTube e por vezes digere muito mais conteúdo do que está sendo possível ali naquele momento, através de uma copiação da lousa. Tem uma estrutura que a gente precisa mudar nessa lógica. Quando a gente fala de garantia de direitos humanos, liberdade, vida, protagonismo, autonomia... Coisa de comunista. É pensar em tudo isso que faz parte da sociedade. Eu tô insistindo nessa questão do coisa de comunista, Paulo, porque assim, é isso que nós estamos vivendo. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de tretar no Facebook com um cara que me chamou de vagabundo. Aí eu falei: escuta, meu colega, vem cá, então vagabundo é quem defende tudo isso que você acabou de falar, né, Paulo? Agora, defende direitos humanos, defende vida, defende condições, pessoalização, é tudo isso? Sim, isso é coisa de vagabundo. Então eu falei: vagabundos do mundo, univos. Sim. O mundo tem que ser nosso, né? Então é importante porque nós estamos vivendo esse momento, então não adianta a gente tentar se desconectar. Paulo está trazendo hoje pra gente aqui uma visão de mundo e a gente tem que trazer isso pra nossa realidade. A nossa realidade está sendo antagônica a isso. Porque nós estamos vivendo nesse momento, Brasil, início dos anos 20, que foi quando na Europa, no século passado, a nhaca começou a se fazer, que o nazismo, o fascismo, tudo começou a surgir como está surgindo agora. Então
sempre botando o pé bem fincado que esse tipo de pensamento que o Paulo está trazendo, ele existe, ele é possível. Existem pessoas voltadas nesse sentido e pessoas que estão sendo combatidas por cidadãos de bens. É bem isso mesmo, né? A redução de danos a gente conhece muito como uma política federal voltada para a questão do uso de substância, né? Que por mais que ela esteja legitimada através de portaria e tal, não sei o quê, ela é negada o tempo todo porque ela parte de alguns pressupostos que são extremamente importantes pra gente, os comunistas, né? Porque reduzir danos na vida de qualquer pessoa pode ser uma porrada de coisa, né? A visita do agente comunitário de saúde numa casa em que rola violência doméstica, a presença da equipe de saúde ali com mais constância, como alguém que também intervém, possibilita algumas mudanças de paradigma dentro daquelas relações, tá reduzindo um dano na vida daquela família, daquele conjunto, daquele sistema que está posto ali, né? Redução de danos é você poder reduzir, quando você consome muito açúcar e você reduz, você está reduzindo danos para a tua vida, reduzindo danos à sua saúde, e aí a gente vai. Agora, quando a gente fala de redução de danos, por exemplo, pensando em saúde mental e pensando em uso de substância, é um posicionamento ético-político, né? Que primeiro, eu tô reconhecendo que, assim, eu não vou estar de forma messiânica tentando levar uma cura para aquela pessoa, né? Até porque eu não sei se ela reconhece na vida dela que aquilo é um problema, ou se o problema da vida dela é aquilo. E é arrogante, né? É uma relação de poder. É a gente se colocar subjuga o outro. Porque a gente pega uma pessoa depauperada, uma pessoa confusa e faz com ela o que a gente quer, né? Em nome de estar levando uma cura que na verdade pode ser nada mais do que estar levando a própria ética e a própria ótica. Nada mais do que isso. E aí pela relação de poder que eu tenho, porque eu sou o profissional e o outro é o usuário. E aí que entra a coisa do cuidado sem controle. Quando eu entro na lógica do cuidado sem controle, eu abro mão desse poder, desse lugar de poder, que eu não tô abrindo mão do meu conhecimento. O meu conhecimento pode vir como pensar um banquete, né? Você leva ali o que você tem e coloca, né? O outro vai trazer o que ele tem e coloca, e aí todos nós podemos nos servir daquilo que interessa ou que de fato vai me saciar, mas é uma troca, é uma construção conjunta. E a redução de danos, ela é isso. É a gente poder estar com o outro e contribuir na vida do outro com aquilo que ele também considerar importante. Quando ela surge, que foi lá em Santos e tal, ela surge principalmente naquele momento que era a distribuição de seringa, né? O pessoal que fazia uso de droga injetável. Então reduzir danos era reduzir a contaminação por HIV, era muito mais nesse momento. E já naquela época, a gente vivenciou os profissionais sendo processados, sendo presos, por conta de uma interpretação, e aí nem interpretação, né? Era uma rotulação de que eles estavam fazendo apologia às drogas. E isso foi muito possível de ser sustentado por conta de medidas cautelares, mas que sustentavam de que os profissionais de saúde pudessem continuar fazendo isso. E aí, quando foi proibida a distribuição de seringas, os profissionais iam lá e faziam a higienização das agulhas dos caras. Tá, se a gente não pode distribuir seringa, então a gente vai lá, limpa a agulha do cara pro cara poder usar. Porque, na verdade, o corpo é do cara, a vida é do cara. Olha o que me vem na cabeça, o Padre Júlio Lancelotti. Fantástico. Ele faz um programa, pode-se considerar redução de danos top, porque o que ele faz? Ele atende moradores de rua, essa situação vulnerável. Parece que a gente olha para a estrutura social e fala: meu Deus, eles não estão entendendo o que a gente está fazendo, mas a gente vai fazer mesmo assim, porque há de passar essa fase obscura e mais adiante pode ser que entendam. Se não entenderem, paciência, mas pelo menos a gente reduziu os danos. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tem bastante gente fazendo isso? Ou isso foi desmontado aí pelo atual governo? Ao meu ver, tem. Porque, na verdade, ao meu ver, isso é para ser muito mais... Teoricamente, por exemplo, aí, né, como você institui com a política, você vai também estruturando algumas coisas como, né, para poder validar, para poder garantir algumas estruturas. E aí, se você não trata isso pela lógica que a gente compreende de redução de danos, que redução de danos é acesso à dignidade, né, que todos deveriam ter acesso. Dignidade deveria ser pressuposto para cada pessoa, né, não é? A gente não está falando de um benefício, de um privilégio, a gente está falando de dignidade. Ao meu ver, pensando em saúde mental, todos os profissionais já deveriam ser profissionais redutores de danos.
E pensando enquanto sociedade, numa busca pela garantia de dignidade para todas as pessoas, esse posicionamento ético-político de reduzir danos deveria ser um pressuposto de todo mundo, não de um estabelecimento de um procedimento profissional, um procedimento de saúde, que reduzir danos não é procedimento, né? Reduzir danos é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. E aí, quando você tá com o cara, a gente não vai lá para tirar o cachimbo de crack da boca de ninguém, não vai lá para moralizar o uso da substância ou não. Mas, pô, se você sabe, se você tem, através da tua prática, você tem conhecimento de que se o cara consumir água no decorrer do processo que ele faz uso de substância, isso garante que ele tenha menos prejuízos por conta do uso, puta. Isso infere positivamente no organismo dele, nem que seja micro. E às vezes é macro. Dentro daquela realidade, isso é fundamental. E muitas das vezes, o grande objetivo, e aí o governo que está aí hoje, mais do que nunca, né, tenta financiar, e isso é uma coisa importante de dizer, né, porque nesse momento as políticas de saúde mental elas estão sendo deslegitimadas, inclusive nas portarias que já existiam, né, tem todo um movimento de desmonte das portarias, que é o que garantia os serviços substitutivos aos manicômios e tal. Para quê? Para dar espaço para as comunidades terapêuticas, que são, né, vamos simplificar, não dá nem para dizer de todas, porque eu não conheço todas, mas a gente está falando de instituições prioritariamente de fundo religioso, evangélicas, católicas, e que tratam numa linha de cura, né? E não é nem de cura, né? De substituir uma droga pela outra, né? Que você vai lá, você impinge uma doutrina a qualquer custo, que o cara quase que passa a repetir algumas coisas como se fosse mantra, e aqueles que não, em algumas situações, são submetidos a trabalho forçado. Mas aí não dá pra negar, né? Porque quando o cara ele é trancado num lugar, a gente tá falando de encarceramento. Que se a gente pensa em redução de danos, e aí é antagônico, né? Porque essa parcela que entende que trancar o cara pra tratamento é uma forma de cuidado, ele entende que o cara só vai estar pronto quando ele deixar de usar substância, né? E aí, pensando na sociedade hoje como tá posta, em que a gente tem um consumo absurdo de psicotrópicos, de uma série de... que a indústria farmacêutica lucra o tempo todo em produzir doença para que as pessoas sejam cada vez mais demandantes de medicação e tal, não sei o que, a gente está novamente sendo perverso, né? Porque a gente está identificando o que é a droga, quem é o detentor da droga. E aí a gente entra naquela coisa moral, né? Que a gente tá... A droga que a gente tá falando é a droga que é comercializada, que daí tem o traficante. A gente cria um universo paralelo para poder justificar moralmente esse encarceramento a rodo da população preta e pobre. Tá bom, vamos falar de droga? Vamos falar. Tem o álcool, né? O cigarro? Cigarro, que são indústrias tabaco, que são ciceroneadas pelo governo. Nessa lógica do governo hoje, é de tirar a garantia de direitos para a população que está em sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, a gente fala do uso abusivo de substância, porque é aquele cara que está causando, né, maior sofrimento, maior prejuízo para ele mesmo. E para o seu entorno. E aí, nesse sentido, a gente pode ofertar algumas possibilidades e estratégias de poder construir outras formas dele experimentar, né, a vida. E aí isso não é apartar ele da realidade, mas quando você reconhece o direito do cara de fazer escolhas e você não se exime da responsabilidade de estar ali junto com ele, que é isso, se o cara não escolher não usar droga, os serviços de saúde mental estão totalmente abertos para garantir com ele que essa é uma possibilidade. Porque a abstinência também faz parte, pensando enquanto procedimentos, né? Tá dentro do rol de redução de danos. A redução de danos não exclui, se for do desejo do cara ficar sem usar nada, a redução de danos prevê isso junto com ele. Que a redução de danos é um posicionamento em que o sujeito, ele é o cara do estabelecimento do cuidado. E é lógico, né, esse movimento manicomial e dos hospitais psiquiátricos, né, a classe médica, não toda, isso é importante a gente dizer, mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela em si corresponde a um olhar extremamente violento com relação a isso. Ela marca a presença de apoio, de sustentação dessa lógica aposta nesse governo, que não quer dizer que todos os psiquiatras fecham com isso, pelo contrário, tem um movimento bem importante de psiquiatras que bancam redução de danos, que bancam a luta antimanicomial como ela foi idealizada lá atrás e que ela vem sendo sustentada pelos movimentos, pelos trabalhadores e tal.
E aí na lógica de redução de danos, a molecada, por exemplo, a gente ainda sofre uma outra questão que é o legalismo, né? Essa sociedade do bem, né? De bens, ela utiliza o legalismo como ela quer, né? Inclusive, não é escudo, como ponta de lança. Não é difícil você ver os caras fazendo discurso. Aí trazem o ECA, né, como instrumento de defesa da criança e adolescente, como uma estratégia de dizer. Mas criança e adolescente não podem usar droga. E aí a gente desconsidera todo o universo que essa criança e esse adolescente tem, né, de realidade de vida e de recursos e de uma porrada de coisa que ninguém se preocupou. Se o cara tá tendo que comer, como é que é o lugar que o cara vive. Porque a gente esquece do velho Marx. Quando ele fala que a gente nada mais é do que fruto das relações sociais, né? Do contexto que a gente se insere. Você falou na questão religiosa, né, que é muito hoje em dia a cama, né, dessa realidade que a gente está vendo, desse movimento de ultradireita, está muito calcada, né, nessa visão basicamente cristã, seja católico ou evangélico, né. E aí me ocorre uma lembrança que é engraçado. Jesus, nesse sistema de crença, pelo menos ele é o filho do Todo-Poderoso, né? E ele poderia ficar na dele, vestido de branco, sentado meditando e curando as pessoas à distância, né, telepaticamente. Nessa crença ele podia garantir inclusive esses benefícios para ele, né? Para ele, inclusive. Não precisava curar ninguém. Por que é que ele foi se meter no Vale dos Leprosos? Por que que essa criatura iluminada foi até aquele lugar, virar pro povo e falar: escuta, vocês vão realmente jogar essa pedra, né? Por que que ele se misturou tanto com aqueles a quem ele queria transformar? Porque não tem outro jeito. A gente tem que enfiar a mão na massa, entendeu? Não dá para ficar criando narrativas que justifiquem essa segregação cada vez maior que coloca uma grande quantidade de seres humanos na lata do lixo. Como um ser vivo. Isso é anticrístico. Eu gosto da figura crística, tudo mais, mas eu quero falar na língua de vocês que usam o Cristo para justificar um ódio mortal ao semelhante, na verdade. Esquecendo que, na melhor das hipóteses, meu amigo, você vai virar nome de placa de rua que ninguém vai saber nem quem é você. Eu passo naquela praça e vejo aquele busto cheio de cocô de pombo em cima, eu não sei nem quem é aquela figura, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer no nosso tempo histórico. Essas pessoas, elas não deixam de existir só porque a gente não gosta delas. Você dá um pontapé na Cracolândia, é a mesma coisa que chutar um formigueiro, meu amigo. Ou a formigaiada sobe pela tua perna, ou se espalha pela cidade toda. E fica a redução de danos, do meu ponto de vista, fica ainda mais difícil. E o problema, bem maior. Falei bonito, Paulo? Falou. E a solução que se encontra para tirar as pessoas da vista, né, os indesejáveis, é justamente o encarceramento. E o encarceramento que hoje está se fazendo um movimento muito grande, que é o encarceramento da molecada, que está sendo legitimado com verba federal, o financiamento de comunidades terapêuticas infanto-juvenis. E isso, para mim, só vem a reforçar que é um movimento de introdução da molecada preta e pobre num roteiro e numa naturalização do encarceramento dentro do circuito de vida das pessoas. Que é isso, você inclui na comunidade terapêutica, daqui a um tempo vai para a Fundação Casa, daqui de casa não tem nada, né? A gente não tá falando de Casa Mal Assombrada, de um projeto de fato socioeducativo. A gente tá falando de encarceramento da pior maneira possível. E lá tem um lugar que é mais perverso de todos, ao meu ver, que é a unidade experimental, que é uma unidade de saúde dentro da Fundação Casa. Ela é sustentada como um espaço de saúde, mas é destinado aos irrecuperáveis. Seria um análogo ao manicômio judiciário, só que voltado para criança e adolescente. É o lugar onde você deposita as figuras para de lá nunca mais saírem. Isso para criança e adolescente. E esse espaço se origina para receber o Champinha. Hoje já é um adulto, né? Ele tá lá ainda, mas que vem de uma situação de crime e tal. Isso há muito tempo atrás. Tanto que o movimento de direitos humanos a todo momento vem tentando desconstruir esse lugar, que é um lugar de encarceramento infinito, é uma prisão perpétua, legitimada pela saúde e pelo sistema socioeducativo. E hoje esse modelo vem sendo não só reafirmado, como tem tido o interesse de ser ampliado. Eu não consigo conceber que a gente construa a possibilidade da molecada vislumbrar um mundo diferente quando para ela é ofertado o tempo todo como intervenção o encarceramento. Ou como não possibilidade a redução de danos. O cara pelo uso de substância não é oportunizado de outras coisas para que ele possa ser desejante, para que ele possa ter acesso a direitos, a prazer, acesso a poder viver coisas que estão muito distantes do uso de substância, por exemplo. A gente está falando da
da vida de um cara, né? Por isso que quando a gente fala de criança e adolescente, a gente não fala de dependência química. A gente lida como o uso de substância é uma questão da infância e adolescência, que pode estar inserido dentro de um processo muito mais louco de... Às vezes você tá lá com o moleque e você vai descobrir que o moleque, o que menos importa é que ele tá ficando fudido de uso de crack o tempo todo na rua. O que fode a vida dele é o jeito que ele é tratado em casa, que ele não vai conseguir ter um lugar pra poder dormir. É todo o processo que propicia dentro desta personalidade desejos, o mapeamento das origens desses desejos. Que faísca é essa que detona essa bomba? Entendeu? A faísca é mais importante do que a bomba. E qual é o fio que a gente corta? Qual é o fio correto? Entendeu? Eu fico pensando, por que tem que ter essa pólvora, né? É mais isso. Então, mas é isso que eu tô dizendo. É isso que a gente tem que descobrir. O que pólvora é essa? Porque as faíscas, elas também são importantes, né? Que brecha é essa? Que buraco é esse? Existencial que só a droga tá conseguindo preencher, né? E tirando a droga, como que a gente consegue promover a substituição? Então, mas o que o teu objetivo é tirar a droga? Se a gente for pensar na vida de X caras... Não, a droga em si é uma substância que dentro do organismo pode promover o óbito. Pode levar à loucura. É a mesma coisa que falar assim, não engula Gilete, né? Uma lâmina vai cortar por dentro. Por que você toma 2,5 litros de Coca-Cola, como eu tomava? É a compulsão. Acho que o foco é isso que nós estamos falando. E antes de entender a compulsão, é o que falta. Porque eu fico sempre pensando também numa lógica. O efeito das drogas em si podem ser diversos. Inclusive, quer dizer, o que a gente entende como prejuízo para o outro pode ser o acesso de N coisas que a gente nem imagina de experimentação e de sensação que ele está tendo. É autoconhecimento. Enquanto isso, a gente não tem muito como, né? A gente volta ao singular. E ao desejo, muitas vezes, de governar o outro, né? A gente tenta uma relação de poder também. Por isso que eu falo da redução de danos, que a gente tem a oportunidade de construir com ele outras possibilidades que não estão pautadas em não fazer o uso de substâncias. Mas assim, tá, para além disso, o que mais que você deseja? O que mais que você quer pra você, né? Porque, pô, também, assim, você não tem dinheiro, e aí? Você vai comer como? Né? Tipo, pô, beleza, você quer fazer uso de substância? Mas vamos pensar um lugar onde não corre o risco de você ou ser atropelado? Por que hoje você não tem um espaço decente pra você fazer esse uso? O moleque fez uso de substância, tava jogado lá no canteiro, lá na rua, um carro forte passou em cima da mão dele, sabe? Tipo, ele só foi se tocar disso quando percebeu que depois que ele voltou do negócio. A questão é o fato dele estar sob efeito de substância, mais do que dizer que a gente tem que encarcerar essas pessoas porque eles são indesejáveis. Será que a gente não tem que pensar e reconhecer que esse uso ele existe, não é de hoje, e para algumas categorias e classes ele é legítimo? Eu não tô fazendo apologia porque pensando a criança, adolescente é um ser em desenvolvimento, mas a questão é, a gente precisa reconhecer o que faz parte da vida desse cara e reconhecer as sensações, os desejos e as experiências dele, para que também não vire uma conversa esquizofrênica do nosso lado, né? De ficar falando de uma coisa que não faz o menor sentido pro outro e querer que o resultado seja aquilo que a gente deseja, né? A gente discursa uma coisa que não faz sentido, a gente propõe coisas que não fazem sentido. Ela te interpretou mal, ou não soube te interpretar. Quase que foi uma má agradecida, né? Eu ofereci tudo. Eu ofereci meus 4 anos de faculdade pra ele e ele se negou. E não é isso, né? A gente tá falando de coisas que giram em torno de afeto, de empatia, de pertencimento. Então, você ofertar espaços de cuidado pra um cara que, por vezes, assim, se ele tá em uso de substância, mas ele se coloca em risco porque na hora que ele apaga, ou na hora que ele dorme, ou a hora que ele consegue dormir, ele vai ficar exposto na rua, sujeito a risco de abuso, de violência, de abacate. Se você tem espaços, né, que podem ser espaços que garantam qualidade de vida para ele, por exemplo, se ele acessa um serviço de saúde mental, onde ele possa, no momento alternativo, ou no momento que ele tá mais fragilizado por conta do pós-uso, vamos dizer assim, que ele possa dormir, que ele possa tomar banho, que ele possa se alimentar. Cara, como não dizer que isso é produção de saúde mental? Isso é uma puta produção de saúde mental. Isso é produção de qualidade de vida, isso é dignidade. E a partir daí, quando a gente se dispõe a estar com o outro nesse caráter de construção conjunta, em que o outro consegue se reconhecer enquanto sujeito, pela forma com que a gente se coloca junto dele, aí tudo se torna possível. Pois é, pelo jeito até a minha vira-latíssima, minha querida Mel, concorda contigo. Paulão, em suma, cuidado sem controle.
Esse tipo de pensamento, de visão de mundo, mostra que há luzes no fim do túnel. Né? São vagalumes mesmo, né? Cuidado sem controle, ele é uma política ou ele é uma visão de mundo? É uma visão de mundo. Mas as pessoas já reconhecem isso no campo da ciência social, no campo da psiquiatria, no campo da psicologia. No campo da saúde mental a gente repete bastante ele, mas assim, muito local. Mas a experiência dele acaba sendo vivida de uma forma muito mais ampla. Então, sem mais delongas, eu te agradeço muito essa troca. Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Aueté, Optia. Gratidão. Saudações corintianas, #fui. Que delícia, que delícia. O Pio da Jeripoca.